Oi, gente, tudo bem? Me diz aí, como é que você descreveria o clima da sua casa? Será que vocês todos são mais autoritários, ou permissivos, ou participativos, talvez? Quer descobrir qual que é o clima aí da sua casa? Então vem para mais um teste do tempo junto. Vou começar com um disclaimer, tá? Não, a gente não virou revista de teste fácil, que você vai lá, responde as perguntas e cai na caixinha, sabe? No rótulo. Caixinha A, caixinha B, caixinha C. Não é isso. Primeiro, porque esse tipo de análise, quando ela é feita mesmo de verdade, ela precisa de muita observação, muito acompanhamento. Não é assim, num 5 minutos de vídeo que a gente consegue analisar, tá bom? Segundo, porque ninguém é uma coisa só, e muito menos todo mundo aí da sua família. Muitas vezes a gente cai mais para um lado, às vezes a gente cai mais para o outro, às vezes no mesmo dia a gente consegue assumir vários papéis, porque nós mudamos o tempo todo e graças a Deus que a gente tem essa oportunidade de mudar e não ficar rotulada com uma coisa só. E para completar, a gente odeia um rótulo. Rótulo não, tá certo? Então vamos considerar esse teste como um processo para convidar vocês a refletir, a avaliar se o clima da sua casa é aquilo que você gostaria ou se tem alguns ajustes de percurso para fazer. E se você tiver ajustes, adivinha com quem você pode contar para ajudar a mudar? Estas que vos falam. Vamos lá. Eu vou aproveitar agora e já vou colocar aqui quem são estas que vos falam. Oi, eu sou a Paty Camargo, aqui do meu lado tem a Paty Marinho, nós somos as Patrícias do Tempo Junto. Se você ainda não conhece o Tempo Junto, está perdendo um grande momento de você ter tempo de qualidade com seu filho, de conhecer o que é a parentalidade brincante. Não sabe o que é parentalidade brincante? Então, primeiro, depois que você acabar aqui, dá uma olhada no nosso canal, vê o nosso vídeo de abertura, que a gente fala um pouco do que é parentalidade brincante, e veja os nossos outros, maratona os nossos vídeos, que você vai entender do que a gente está falando, Nós tá somos bom? muito legais. Exatamente. Aproveita, já assina o canal, aciona o sininho. Eu nem vou pedir para você curtir, nem para compartilhar. Eu vou pedir isso lá no final, depois que você vê que esse vídeo é legal. Aí você vai curtir e vai compartilhar, Modesta. tá bom? Agora que nós estamos apresentadas, eu queria fazer uma pergunta, Patrícia Marinho, mas e se eu não sei direito o que que é autoritário, permissivo, participativo? O que que é tudo isso? Você pode me explicar? Um vídeo que fala sobre isso. É só você então subir aí e ver no nosso card, que é que tipo de pai ou mãe você é. Beleza, então vamos aqui fazer as perguntas. Eu vou fazer as perguntas e vou colocar as alternativas aqui na tela. Então, se você precisar, você pode dar uma pausa no vídeo para você ver cada uma das alternativas, beleza? Então, vamos lá. Pergunta número 1. Os adultos responsáveis pelas crianças da família são em boa parte do dia. Alternativa A. Os líderes, decidindo o melhor para todos com base na sua experiência e no seu conhecimento. Alternativa B. Ausentes física ou emocionalmente, quase não passam tempo com a família. Alternativa C. Buscam a opinião de todos o tempo todo e as decisões são tomadas com base no calor das emoções. E a alternativa D. Definem regras familiares com base em valores e reforçam com exemplos, mas também flexibilizam caso seja necessário. Pergunta número 2. As crianças da família, alternativa A, fazem traquinagens e recebem uma repreensão ou castigo por todas elas. Alternativa B, fazem traquinagens e se safam, pois ninguém fica sabendo. Alternativa C, fazem traquinagens e são desculpadas por estarem aprendendo a ser adultos. E alternativa D, fazem traquinagens e são convidadas a assumir as consequências do que aconteceu. A nossa pergunta número 3 é a seguinte: quando a família está toda reunida em casa? Alternativa A. Todo mundo segue um plano de atividades pré-estabelecido e orientado pelos adultos. Alternativa B. Todos têm muita independência e liberdade e ninguém faz nada junto. Não tem supervisão nem indicação do que é para ser feito. Alternativa C. Procuram ficar juntos, mas vão decidindo no momento o que vai acontecer. E todo mundo tem independência para deixar essa reunião familiar se quiser. Alternativa D. Combinam juntos com antecedência qual será a atividade da família e cada um participa com o seu melhor.
Vamos lá para a próxima? Tá conseguindo Bora lá. acompanhar? Qualquer coisa, pausa, gente, vê direitinho para responder, tá bom? Exatamente. Respira fundo e vamos lá. Quarta pergunta. Quando as crianças falam, alternativa A, os pais ouvem e consideram pouco, valorizando o que foi dito de forma concreta e com fatos. Alternativa B, fala para um terceiro, que então irá comunicar ao adulto de forma indireta. Alternativa C, os pais ouvem com atenção e se deixam levar pelas emoções dos relatos e buscam atender imediatamente. E alternativa D, os pais ouvem com atenção. Muito bem. Vamos para a nossa quinta e última pergunta. Agora o contrário, quando os adultos falam. Alternativa A. As crianças ouvem sem opinar e caladas, e em geral concordam no final. Alternativa B. As crianças não prestam atenção ou respondem com raiva. Alternativa C. As crianças discordam chorando ou então fazendo gracinha. Alternativa D. As crianças respondem com seus sentimentos e suas opiniões. Tcharam! Então, gente, essas alternativas foram criadas em cima do que a gente define como um comportamento que reflete o estilo da casa, o estilo dominante da casa, tá? Se a sua maior parte das respostas foi A, você está num clima autoritário. Se as respostas foram B, o clima da casa é um clima mais negligente. Se as respostas foram C, você tem um clima permissivo. E se as respostas foram D, aí sim você tem um clima participativo. E aí eu falei assim, aí sim você tem um clima participativo, porque a gente vai combinar que o clima participativo é o clima que a gente está aqui objetivando, tá? E se você respondeu cada uma coisa, não tem nada não, porque como a gente falou no início, a gente não tem a perfeição das respostas, dificilmente a gente é uma coisa só e a gente pode agir de jeitos diferentes em momentos diferentes. Mas o importante aqui é você parar para pensar o seguinte: os filhos precisam de um adulto por perto para ajudar eles a se desenvolver. E esse adulto precisa observar, precisa respeitar, precisa conversar, precisa ser gentil e firme ao mesmo tempo. Então, nada de rotular, mas vamos refletir, será que a gente está conseguindo se comportar na maior parte das vezes do jeito que a gente precisaria para ser o melhor para os filhos? E aí, assim, eu tô aqui falando de clima participativo e eu não quero deixar vocês na mão, né? Só que eu também acho que esse assunto não é um assunto para ser tratado por... A gente tem tentado, gente, fazer vídeos que tenham conteúdo, mas que não sejam longos demais para vocês poderem ver. E o YouTube entregar. Sabe, gente, o YouTube, aquele que entrega para você o vídeo ou não, Isso. dependendo de N fatores que a gente não controla, o tal do algoritmo. Então, vídeo muito longo, sabe? E aí tem assuntos que a gente precisa tratar com mais profundidade, precisa de vídeos maiores. Nesse caso, a questão de explicar o que é ser pai participativo e mais do que isso, dar dicas concretas de como você consegue ser esse pai participativo, a gente tem uma aula gravada, uma aula muito boa, uma masterclass, né, Paty? Masterclass, exatamente. E é mesmo, tá? É mesmo. De 1 hora que eu vou fazer o seguinte, e a gente vai disponibilizar essa aula gratuitamente para você que está aqui com a gente, fiel seguidor aqui da comunidade, que está assistindo o vídeo, que chegou até agora, né? Chegou até quase o final do vídeo, então merece uma recompensa. A gente vai deixar esse webinário disponível porque é uma aula de 1 hora que explica essas coisas que eu falei. O que é ser um pai participativo e como você consegue ser um pai participativo em casa, tá bom? Então, onde vai estar este... Você achou que eu ia esquecer? Não, eu achei. Não. Fala. Pode falar. Onde vai estar o link para você fazer esta aula? Estará na nossa descrição, a famosa descrição dos vídeos do Tempo Junto, que a Paty faz com muito carinho e recheia de informação útil para vocês, cheio de link. Sempre tem um monte de link, tá bom? Então vai estar lá. Dessa vez eu vou deixar só na descrição mesmo, sem lambuja, porque realmente é uma recompensa, um presente para você que chegou até aqui. Então só quem viu o vídeo e tal que vai saber lá, tá bom? Mas, como a gente também é super legal com todo mundo, eu queria deixar para vocês uma palhinha só do que você vai encontrar nessa Masterclass. Então, dessa vez, hoje, eu vou colocar 4 vídeos aqui no final. 4. 1,
mais voltado para cada um dos tipos de clima da sua família, da sua casa que a gente colocou aqui. Você pode assistir os 4 se você quiser, vai assistindo um atrás do outro, aproveita para maratonar a gente, mas você pode começar por aquele aí que deu mais o seu tipo, mais autoritário, liga, ornou. que ornou melhor, tá bom? Para vocês saberem, para os tipos autoritários, vai ter aqui um link chamado de pais helicópteros. Para os tipos negligentes, 10 dicas para estar mais presente na vida do meu filho. Para os pais mais permissivos, como elogiar o seu filho direito. E para os pais participativos, porque a gente está sempre melhorando, como organizar a minha vida pessoal para ter mais tempo com o meu filho. Então, vai clicando por aqui. Só mexendo com a parte que nem em casa, com um quadro daqui pra cima, a mão fica contida. Jamais! O quadro daqui, a mão tá aqui embaixo. Mas não. Gente, eu falo com as mãos e eu aprendi num seminário que as mãos são extensão das nossas emoções, do nosso corpo. Então, assim, é porque é muito legal. Aproveita. Então, olha a minha mão, gente. Agora sim, dá um joinha aí, nesse gente, vídeo. A mão tinha passado na minha cara umas 3 vezes. Exatamente. Passando na cara da Patrícia agora. 3, 2, 1. Pá! Mas, ó, então dá um joinha, aproveita, compartilha esse teste pra todo mundo que você acha que vale a pena fazer esse teste pra examinar as coisas que estão aí. E segue com a gente no Tempo Junto, gente. Beijo, tchau, tchau.